Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com vocês trabalhando esse evento Revisão de Vésperas da Polícia Civil da Paraíba. Lembrando, gente, que semana passada tivemos provas para os cargos de perito criminal, médico legista e delegado. Infelizmente, a banca Sebrasp cometeu alguns erros, alguns equívocos grosseiros que, assim, comprometeram de certa forma um pouco a prova, mas felizmente os nossos alunos que prestaram a prova para perito criminal, para médico legista e até mesmo para delegado, apesar de alguns equívocos da banca, foram muito bem. E aí o que eu programei para a nossa revisão de vésperas de hoje? Até a revisão de vésperas de perito, de médico, de delegado, a gente quase não tinha questões recentes atualizadas de criminalística, medicina legal, papiloscopia, do CESP, né? Porque as questões que a gente tinha desses conteúdos da banca já eram questões um pouco antigas de alguns anos. E aí, como a gente já tem as questões da semana passada, que é mais próximo do padrão de raciocínio da banca que elaborou a sua prova que vai ser aplicada nesse domingo, a gente vai resolver as questões da semana passada, tá? Eu trouxe aqui, selecionei questões do cargo de perito criminal que fazem parte do conteúdo do seu edital para a gente resolver aqui. Inclusive, a título de exemplo, eu trouxe uma questão problemática que coube recurso, a gente escreveu o recurso, os alunos escreveram e enviaram para você ver. A banca, pelo jeito, é uma banca, os elaboradores das questões de criminalística, medicina legal e das outras matérias técnicas desses assuntos, pelo jeito, é uma banca inexperiente. Tenho até minhas dúvidas se são pessoas que trabalham na área porque cometeram equívocos, erros grosseiros, por exemplo, confundir identidade com identificação. Tem uma questão que a gente entrou com recurso por causa disso, tá? Até os nossos alunos dominam mais esses conceitos do que quem elaborou a prova e houve vários equívocos, tá, gente? Então a gente vai resolver aqui as questões e vai discutir as possibilidades do que pode vir semelhante na sua prova, tá bom? Vamos cortar para a tela aí para a gente começar o nosso evento. Em nome do GRAN, agradeço a presença de todos vocês. Tá aí as nossas redes sociais, pessoal. Lembrando que lá no meu perfil do Instagram eu coloco muita coisa útil, dicas de medicina legal, exemplos, comunicados dos recursos que foram possíveis fazer das provas do final de semana passada. Eu coloquei lá, coloquei o link, chamei vocês. No nosso canal do YouTube tem aulas atualizadas para vocês revisarem o conteúdo para a sua prova. E tem o nosso canal do Telegram aí, que é um canal novo, mas já tem mais de 6.000 participantes. E por lá a gente troca muitas ideias, inclusive os recursos que foram possíveis fazer, tá, gente? É o seguinte, galera, se tiver alguma questão que caiba recurso, eu vou dar as dicas para vocês, vou dar o norte, vou orientar para vocês escreverem os recursos ao longo da semana. Dependendo dos erros que vierem na prova, é humanamente impossível uma pessoa sozinha fazer os recursos todos bem feitos. Por quê? A prova de delegado tinha 2 questões com problema, a prova de médico tinha várias questões com problema e a prova de perito tinha várias questões com problema. O que eu fiz? Ajudei cada cargo em 2 questões, elaborei os modelos certinho, coloquei lá no grupo de Telegram para o pessoal usar o modelo, usar a lógica, o raciocínio, inclusive as referências bibliográficas e escrever os demais, tá? Nós, professores, ajudamos, mas não tem como a gente assumir essa responsabilidade toda para nós, porque a gente também tem de preparar a aula, tem de gravar e todos nós, os professores, temos outro emprego, né? Então fica complicado, mas a gente dá um apoio, dá um suporte para vocês, tá bom? Quem está aí, não me deixa mentir, teve o nosso suporte ao longo da semana. Vamos para a questão de número 21 da prova de perito, de criminalística.
A respeito da criminalística e seus objetivos, julgue os itens. Gente, questão que estava no nosso material, estava nas nossas aulas, né? Questão de aula. Eu vou anotar aqui todas que estavam na aula, tá? A criminalística é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento dos indícios materiais intrínsecos relativos ao crime. Gente, quantas vezes eu falei isso para vocês? Que os autores e as bancas gostam de cobrar isso. Quantos itens semelhantes a esse nós resolvemos em sala? Lembra que eu falei para vocês? Gente, quem sou eu na fila do pão? Eu não gosto dessa terminologia, porque foi-se a época que a criminalística analisava apenas os vestígios materiais extrínsecos. Hoje a criminalística faz parte dela a toxicologia forense, por exemplo, que analisa amostras retiradas de dentro do cadáver. Só que eu falei, mas as bancas cobram isso. Cobram o quê? E você tem que seguir o que está na literatura, o que as bancas cobram. As bancas cobram que a medicina legal cuida dos vestígios materiais intrínsecos e a criminalística estuda os vestígios materiais extrínsecos. Falei ou não falei? Joga aí no chat para nós. Lembrando, pessoal, que hoje eu estou de plantão. Como eu já havia avisado vocês, estou deixando aí a aula gravada para vocês, beleza? Mas o plantão estando tranquilo, eu posso entrar no chat e dar um alô para vocês lá do meu trabalho. Caso o plantão esteja tranquilo, caso eu não esteja em ocorrência, tá? A criminalística integra a análise dos vestígios materiais, as interligações entre eles e seus fatos geradores. Isso mesmo, gente. A criminalística, ela cuida do quê? Ela estuda os vestígios no local do crime e reconstrói a cena do crime com base nos vestígios. Por isso que os vestígios não podem ser alterados. O que significa reconstruir? Reconstruir significa dar a dinâmica, tá bom? Então é isso. Essa está correta. A criminalística não se restringe a uma estática narrativa da forma como se apresentam os vestígios. Nela busca-se entender os meios e os modos como foram perpetrados o delito. Isso mesmo, a dinâmica. Questão de prova, né, gente? Nós temos a criminalística estática e a criminalística dinâmica. A criminalística estática é uma criminalística do passado. É aquela criminalística que analisa os vestígios isoladamente, a perícia não troca informações, a perícia, que é a investigação técnico-científica, não troca informações com a investigação cartorária, que é o delegado, o agente, o escrivão, o investigador. Não, hoje a gente usa a criminalística dinâmica, aquela que com base nos vestígios propõe a dinâmica, propõe o desenrolar da conduta criminosa e que troca informações com outras partes da investigação. Não tem problema nenhum o delegado, de forma rápida, entrar em contato com o perito. Doutor, eu estou com dúvida nesse projétil. Isso é um projétil de 380, de 9mm, de 38, aquele projétil que a gente coletou lá. Eu sei que o resultado vai vir no laudo daqui a 10 dias, mas o senhor pode me adiantar alguma informação para a gente desenrolar aqui a investigação de forma mais rápida? Sim, gente, desde que não comprometa a perícia, desde que o perito não fale coisa que ele não tem certeza ainda. No local do crime a gente não gosta de falar nada, porque a gente ainda vai analisar, vai refletir, vai pesquisar, vai estudar, tá? Mas depois de uma reflexão, não há problema se for para contribuir com a investigação, e tudo isso vai ser formalizado posteriormente por meio do laudo, tá bom? Então, alternativa D, né, itens 2 e 3, essa questão aí foi tranquila, beleza? Vamos para a questão 23, também foi trabalhada em aula. O conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica e material coletado em locais em vítimas de crimes. Gente, a aula. Isso aqui foi dado na aula várias vezes, né? Definição de cadeia de custódia, beleza? O que é a definição de cadeia de custódia? Gente, olha que questão tranquila para perito criminal da Paraíba. Salário inicial de R$13.000. Gente, os nossos alunos, graças a Deus, foram super bem. Eu trabalhei com vocês criminalística, né?
criminalística geral, documentoscopia, balística, papiloscopia. Eu tenho aluno aqui que gabaritou medicina legal e gabaritou criminalística, apesar da prova ter vindo com alguns problemas. As divergências do nosso gabarito, a gente fez os recursos com vocês, orientou, tá? Eu tenho aluno que gabaritou as duas, eu tenho aluno que de 30 de criminalística aplicada acertou 29 e vai ganhar a outra porque é uma questão que coube recurso, tá? Então, graças a Deus, nossos alunos foram super bem. Eu lembro que eu arrochei em documentoscopia. Foram 20 e tantas aulas de documentoscopia. E teve gente me questionando. No início, né, teve aluno me questionando. Professor, o conteúdo de documentoscopia tá pouco. Eu falei, calma, gente. Nós estamos gravando para vários concursos. Ao mesmo tempo que a gente gravou para PCPB, a gente gravou para PCMG, PCRJ, PCMS. Eu falei, calma, a gente vai complementar o conteúdo de vocês. Inicialmente tinha 6, 8 aulas de documentoscopia. No final foram para quase 30 aulas de documentoscopia, somando as aulas de exercício. Aí teve gente me questionando, professor, é muito conteúdo, tá aprofundando demais. Eu já tinha noção de que podia vir uma abordagem diferente da prova de 2008. A de 2008 cobrou muita balística e pouca documentoscopia. Nessa, cobraram 10 questões de documentoscopia. Aproximadamente 10 questões. E nossos alunos foram super bem, tá? Então, gente, a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta. De acordo com o ordenamento processual penal brasileiro, quando a infração deixar vestígios. Gente, aqui, ó, questão de aula, né? Artigos, né? Quantas vezes eu anotei para vocês? Gente, estuda os artigos 158A, tá? A 158F. Quantas vezes eu falei isso? Da cadeia de custódia, das centrais de custódia, da definição de vestígio, das etapas da cadeia de custódia e das responsabilidades da cadeia de custódia. Tá aí, ó, questão dada na aula. Vamos ver a próxima também, tá? Tá aí, ó, quantas vezes eu falei, gente, estuda os artigos 158 a 184, beleza? Do CPP. Tá aí, ó, questão da aula, né? Questão da prova retirada da aula. Parece que a banca assistiu a nossa aula. De acordo com o ordenamento processual penal brasileiro, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Quantas vezes eu falei, gente, vou marcar com 3 asteriscos aqui. Isso aqui é de alta incidência. Aí eu falei assim, questão de prova, tá? Então tá aí, ó, mais uma questão de prova retirada da aula, tá? O exame de corpo de delito é exigido somente nos casos em que os demais elementos probatórios não bastem para determinar a materialidade e a autoria. Não, gente, toda vez que deixar vestígios. O exame de corpo de delito direto poderá ser substituído pela confissão. Quantas vezes a gente estudou isso? Não, né? Esses devem ser coletados preferencialmente pelo primeiro agente policial que tiver acesso ao local do crime, preferencialmente pelos peritos. Está lá na parte de cadeia de custódia. Faculta-se à autoridade policial responsável pela investigação determinar a necessidade ou não de perícia. Não, gente, não é ato discricionário da autoridade policial. É vinculado. O CPP determina se há vestígio, tem de ter perícia, beleza? Então, mais uma questão que estava nas nossas aulas. Outra questão que estava na nossa aula, né? Eu falei, ó, isso daqui é cobrado demais, isso daqui é cobrado demais, do prazo para a elaboração do laudo. E aí, nós temos um vídeo só para isso, nós temos um vídeo de requisição de perícia, nós temos um vídeo para prazo de elaboração de laudo. E eu falei, isso vai cair na sua prova. Peritos devem descrever minuciosamente o que examinar e responder aos quesitos formulados, elaborando o laudo pericial no prazo de 15 dias não, 5 dias não, 30 dias não, 30 dias não, 10 dias, no máximo prorrogáveis
em casos excepcionais ou especiais. Lembra que eu até falava, gente, não é o prazo do direito administrativo do concurso público, que é prorrogável uma única vez por igual período, não. Lembra que eu falei? Essa prorrogação, o CPP é silente quanto a isso. Essa prorrogação é por prazo indeterminado, porque pode depender de resultados de exames complementares, que pode depender da licitação de uma compra de reagente, pode depender da realização de experimentos, pode depender de pesquisa bibliográfica. Então, mais 10 dias não seria suficiente em alguns casos. O legislador deixou em aberto. Tá aí mais uma questão da aula, né, gente? Que eu marquei com 3 asteriscos para você e que veio na sua prova. Considerando as peculiaridades do local do crime, assinale a alternativa correta. Vamos ver se essa foi trabalhada em aula. De acordo com a classificação dos locais de crime, o local relacionado corresponde à área adjacente próxima de onde ocorreu um fato criminoso. Não, né, gente? O local relacionado, isso também foi trabalhado em aula, tá? Isso também foi trabalhado em aula. Gente, o que é o local relacionado? O local relacionado é aquele local afastado onde parte da dinâmica do crime pode ter ocorrido. É o local onde não tem continuidade geográfica com o local imediato e com o local mediato, beleza? Nós revisamos isso, né? Tá aí, ó. O primeiro policial que chegar ao local de crime deve isolar a área que, após delimitada, só pode ser acessada por outros agentes de polícia ou familiares da vítima. Gente, lembra aqueles simulados de delegado que eu trouxe para você? Tem um item idêntico a esse, né? Que só a família, como exceção, tem acesso ao local do crime. É errado, né, gente? Também foi uma questão trabalhada em aula. Todo elemento encontrado no local do crime consiste em um vestígio, que pode ser ou estar relacionado ao evento periciado, né? Também foi trabalhado em aula, né? Teoria geral dos vestígios, né? Aí eu falei o conceito, né, de vestígio, aí eu falei do vestígio verdadeiro, aí eu falei do vestígio ilusório, falei do vestígio forjado, falei do vestígio latente, falei do vestígio químico, do vestígio físico, do vestígio biológico, falei do vestígio visível, né? Eu falei dos vestígios virtuais, teoria geral dos vestígios e do conceito de vestígio. Então também estava em aula, beleza? Questão ganha para os nossos alunos. O primeiro policial que chegar à cena do crime deve decidir, ao tomar as providências de isolamento e de preservação, sobre os elementos que poderão ser desconsiderados. Não, ele não tem essa discricionariedade, ele só tem que isolar e pronto. A expressão local de crime limita-se ao perímetro que circunda o local de ocorrência do delito. Não, o local de crime pode ser o local imediato, local mediato, local relacionado. Tem outras classificações, local interno, local externo, local misto. Tem a classificação quanto à natureza do local móvel, local imóvel, local urbano, local rural, beleza? Tem várias classificações, tá bom? Então vamos para a próxima, mais uma questão que foi trabalhada em aula. Eu selecionei as questões boas para vocês e das que houve recurso, eu só trouxe uma, só como exemplo, tá bom? Então vamos para a 31. Essa daqui também foi trabalhada em aula, tá? A aula tá lá na parte de identidade versus identificação, tá bom? Vocês vão lembrar agora, e eu falei, isso cai muito. Aí eu falei, é questão de prova. Aí eu passei isso daqui junto com o PIO-PC, que também caiu na prova. O PIO-PC também caiu na prova. Vamos relembrar aqui. Eu falei para vocês o que é lá na aula de identidade, identificação e antropologia forense, né? Eu falei para vocês o que é a identidade, é o conjunto de todas as características que permite diferenciar um indivíduo dos demais em uma população de indivíduos. Falei isso para vocês. Aí eu falei, identificação é o procedimento para se chegar à identidade.
essa questão aqui, beleza. Mas teve uma questão lá na frente que eu não trouxe para você, para não confundir a sua cabeça, que a banca trocou. Ela falou que identificação é o conjunto de características que diferencia o indivíduo e deu esse gabarito como correto. Você acredita? Ela trocou também variabilidade com ela trocou também imutabilidade com perenidade na mesma questão. Você acredita que o CESP cometeu esse equívoco? Essa questão aqui não, ela dá o conceito de identificação e está perguntando o que é, ó. Então, foi mais uma questão que a gente trabalhou em aula. Em uma análise pericial, um perito considera um primeiro registro ou fichamento, em que são dispostos certos caracteres imutáveis do indivíduo que possam distingui-lo dos demais. Em um segundo registro ou inspeção dos demais caracteres, feito posteriormente na medida em que se pretende estabelecer uma comparação. Aí depois ele fez um julgamento em que se realiza a identificação propriamente dita, comparando-se os dois primeiros registros, negando ou afirmando a identidade do indivíduo. As ações descritas constituem... Gente, o que a banca está falando? Gente, ela falou a resposta no enunciado. O que ela falou? O perito pegou dados padrões e comparou com dados questionados. E concluiu ou não pela identificação do indivíduo. O que o perito fez? A identificação. Identificação positiva ou negativa. Positiva, sim, é ele. Negativa, não, não é ele. Aí ela pergunta, o que foi feito? O que foi feito? As ações descritas acima constituem fases da identificação, beleza? Veja que questãozinha tranquila que a gente trabalhou em aula e que veio na sua prova. Agora tá aí, eu coloquei de vermelho para você ver que é uma questão que coube recurso. O que a banca considerou como correta nessa questão? Que depois de isolado o local do crime, apenas o delegado de polícia e os investigadores podem ter acesso justificadamente para conhecer o fato. Gente, não tem nada na lei, no Código de Processo Penal e não tem nada na literatura, na doutrina de criminalística que autoriza ninguém a entrar no local do crime depois de isolado. Vamos prever duas situações. Vamos prever um local de crime, uma tentativa de homicídio, por exemplo, em que a vítima ainda estava viva. A vítima está viva, qual a prioridade mais importante? Chamar o socorro. Chamou o socorro, tirou o cadáver, ficou sangue, ficou projétil, ficou cápsula. O que tem que fazer ali? Isolar. Isolou. Para que o delegado, depois de isolado, vai entrar nesse local? Me diga. Professor, mas na prática eu já vi. Gente, a prática é outra coisa. Esquece a prática. Aqui a gente está estudando o Código de Processo Penal, a literatura de criminalística, a literatura de medicina legal e a literatura de papiloscopia. Depois que isolou, depois que preservou, o delegado e o agente não tem que entrar, não. De fora é que ele vê. De fora ele vê que ali é um local de homicídio ou de tentativa de homicídio. Se ele está na dúvida, ele pergunta para quem está isolando e preservando os PMs. E aí, na gíria, no jargão policial, Steve, o que aconteceu aí? Ah, doutor, aconteceu isso. O camarada veio, atirou no outro, a gente ainda chegou a tempo, o cara estava vivo, a gente chamou o socorro, SAMU, o bombeiro levou, a gente isolou aqui. Precisa o delegado entrar lá dentro? Para quê? Então isso não tem respaldo no Código de Processo Penal e não tem respaldo na literatura. Qual a melhor alternativa que a gente encontrou como resposta dessa questão? Porque eu tinha que dar um gabarito preliminar. E lá no meu gabarito preliminar eu anotei na frente assim, talvez cabe recurso, a depender do gabarito da banca. Qual foi a alternativa menos errada que eu encontrei? Quando o perito criminal assume o local, se tiver dentro do local alguém, ele tem que tirar. Se tiver algum animal dentro do local, ele tem que tirar, para ele proceder ao levantamento pericial.
E foi com base nisso que a gente entrou com recurso, tá bom? Essa questão tem problema. Em relação ao isolamento e preservação do local de crime, assinale a opção correta. Gente, mas eu entrei com recurso fundamentadamente. O recurso está lá no nosso grupo de Telegram. Deixa eu mostrar para você a obra de referência de onde foi tirado o recurso, tá? Aqui eu uso o livro Locais de Crime e eu uso o livro Ciências Forenses. A passagem do recurso está aqui, ó. Aqui, ó. Não, é no outro livro, é no livro Locais de Crime. Esse daqui, Ciências Forenses, eu tirei. Se eu for procurar, vai tomar o tempo de vocês. Como a gente está com pressa, como uma revisão, eu não vou procurar para mostrar. Mas lá no livro Locais de Crime tem várias passagens. Depois de isolado, ninguém mais entra. Depois de isolado, se tiver alguém no local, o perito tem de tirar, tá bom? E é isso que a gente marcou nessa questão como gabarito preliminar. É responsabilidade do perito oficial criminal não alterar o estado das coisas. É responsabilidade do perito oficial criminal não alterar o estado das coisas. Inclusive tem essa alternativa aí, né? É responsabilidade não só do perito, mas de todos que atuam ali no local do crime. Então não é responsabilidade apenas do perito. Do perito também. Ainda essa daí também está correta, tá bom? Populares, porque ele não está falando que é responsabilidade do perito criminal isolar e preservar. Ele está falando que é responsável do perito não alterar. Também, de todos, né? Ninguém deve alterar o local do crime. Populares que transitam. Professor, mas quando o perito está periciando, processando o local, ele vai pegar a evidência do local, ele vai pegar o vestígio do local. Mas aí, no caso, ele está processando o local, que é uma etapa da cadeia de custódia. Ele está coletando o vestígio, que é uma etapa da cadeia de custódia. Ele está acondicionando o vestígio, que é uma etapa da cadeia de custódia. Então, isso não é alteração, tá bom? Ele está periciando o local, beleza? Então, inclusive, essa daí também caberia como resposta. Ó. Populares que transitam pelo local do crime, até mesmo os policiais, podem produzir de forma intencional vestígios ilusórios. De forma intencional, não. De forma intencional é vestígio forjado. Essa está errada. A necessidade de conhecer o fato é uma situação que justifica, como exceção à interdição rigorosa, a entrada da autoridade policial e de seus agentes no local. Isso não encontra respaldo no CPP e nem na literatura. Aí tá, o bonitão do delegado entra lá, pisa nas manchas de sangue, chuta projétil, chuta cápsula. Não há necessidade, tá, gente? Com todo respeito, tá, gente? É porque só na mentalidade do CESP é que isso ocorre, com todo respeito aos nossos colegas delegados. Durante os procedimentos preliminares de local, quando houver pessoas ou animais dentro da área isolada ou potencialmente inovando a cena do crime, o perito criminal responsável pelos exames deverá solicitar a completa evacuação do local para iniciar o levantamento fotográfico. Uai, gente, isso daí tá errado? E se estivesse errado, então significa que o perito tem de deixar os animais e as pessoas dentro do local? O certo seria isso, então? Não. Isso daí está correto, tá bom? Inclusive, tem várias passagens do livro Local de Crime e outros. O livro Local de Crime é esse aqui, para quem não conhece, tá? Aquele outro que eu mostrei para você é o livro Ciências Forenses. Local de Crime é esse aqui, tá? Esse daqui, ele saiu e entrou no lugar dele esse, tá? Esse daqui é uma relíquia. Quem tem, tem. Não tem mais ele novo. Não vai sair de novo. Aí depois entrou esse, tá bom? Então tá tudo fundamentado com base na literatura. No nosso gabarito a gente confirma, a gente considerou essa a resposta correta, né? O professor Laeste considerou essa, né? E o Sebrasp considerou essa. Aí a gente entrou com recurso. De toda forma, também foi uma questão vista em aula, beleza? Essa demandou mais um pouco de discussão. Vamos para a próxima questão. Uma equipe pericial foi acionada para realizar exame local de crime contra o patrimônio envolvendo violência
e grave ameaça à residência. Então nós tivemos duas ou três aulas sobre isso, local de crime contra o patrimônio. Veja lá. Posteriormente, a perícia foi também acionada para realizar um exame de veículo localizado que fora objeto de roubo, na mesma ocorrência policial. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta acerca dos postulados e dos princípios de criminalística. Então também foi trabalhado em aula, né? Postulados e princípios, tá? A presença de manchas de sangue, armas, marcas de disparo de arma de fogo, projéteis, estojos deflagrados no interior da residência são vestígios característicos de emprego de violência durante a ação delituosa. Isso mesmo, gente. Esse item está correto, tá? Tá correto. Todos esses são vestígios de violência. Se no exame de local os vestígios se restringirem às dependências da residência, a descrição da vizinhança e das vias de acesso é irrelevante. Não, isso daqui sempre é descrito no laudo, tá? O local imediato, as vias de acesso. Para o exame do veículo, pela natureza da ação delituosa, espera-se constatar sinais de arrombamento nas portas ou violação. Gente, foi roubo, não foi furto. Roubo geralmente ocorre com emprego de violência, grave ameaça, uso de arma. Então, geralmente não há arrombamento. Beleza? O perito poderá estender o isolamento do local para além da residência, desde que a medida não comprometa o trânsito. Não, se precisar comprometer o trânsito, não tem problema. Às vezes a gente fecha a pista toda, pelo tempo que for necessário, desvia o trânsito, tá? No exame de veículo, não importa, nesse caso, registrar o estado do bem patrimonial, visando a sua avaliação econômica. Registra-se sim, tá? Quando a gente, exemplo, apreensão de veículo furtado, veículo roubado, recuperado. Sempre tem de ter o exame de vistoria do veículo e de avaliação econômica. Aí a gente fala no estado em que o veículo se encontra. Nesse ano modelo, o veículo vale aproximadamente tanto. É perícia merceológica ou de avaliação econômica, para a autoridade saber se ele vai aplicar ou não o princípio da insignificância ou da bagatela. Tá aí, gente, mais uma questãozinha de prova, beleza? Tá aí uma questão de papiloscopia também de prova. Os tipos fundamentais, né, de papiloscopia, eu falei para você também foi trabalhado em aula, né, gente? Também foi trabalhado em aula. Aí vocês vão se lembrar agora quantas vezes eu desenhei esses dedinhos para vocês. E eu falei que os tipos fundamentais das impressões digitais se baseiam na presença do delta, né? Do delta, a letra grega, que é um triângulo, né? Beleza? Aí eu falei para você o seguinte, quando a gente tem um núcleo aqui e um delta à esquerda e um delta à direita, esse daqui é chamado de verticilo, não foi isso? Aí eu falei para você que quando a falangezinha distal, o dedinho não tem delta, tem só os arcos assim, é chamado de arco. Não falei isso para você? Beleza, não tem delta. Aí eu falei assim para você também, que quando nós temos um delta à esquerda e as linhazinhas correndo para a direita, o delta está à esquerda. Então, se o delta está à esquerda, nós temos uma presilha externa de delta à esquerda, tá bom? E aí eu falei assim para você também, mas o delta ele pode estar à direita e as linhazinhas correndo para a esquerda. Aí nesse caso nós temos de presilha interna. Aí ele está perguntando aqui, ó, desde 1903, eu falei isso para vocês, né? Juan Vucetich propôs um método lá em 1902 na Argentina. O Brasil em 1903 passou a usar. O Brasil emprega o sistema de Vucetich para a classificação e subclassificação datiloscópica. Com base na categorização primária, o datilograma da figura antecedente proveniente do polegar direito de um indivíduo pode ser classificado como... Gente, aqui tem um deltinha aqui, ó, e tem um deltinha aqui e tem um núcleo aqui. É o quê? Verticilo, tá? Gente, eu tenho um aluno aqui que acertou 29 questões das 30 de criminalística aplicada.
Ela passou com base nas nossas aulas gratuitas pelo YouTube. Ela acertou 29 questões das 30, tá? De criminalística aplicada. Inclusive, ela acertou todas de documentoscopia assistindo às nossas aulas. E ela também passou em quarto lugar para papiloscopista do Paraná e ela também passou em primeiro lugar para perito criminal no Mato Grosso do Sul. Aí eu não vou falar mais informações para vocês não identificarem a pessoa, né? Que a gente, embora seja público, ela tem um perfil no Instagram, ela coloca tudo isso, mas é bom que ela fale, tá? Mas ela passou em quarto para papiloscopista do Paraná, primeiro para perita agora do Mato Grosso do Sul e acertou 29 de criminalística aplicada. Eu acho que medicina legal ela gabaritou ou quase gabaritou agora para perito criminal geral da Paraíba e ela vai estar entre os nossos primeiros colocados aí, tá bom? Então isso daí também foi visto em aula. Vamos para a próxima questão. Questão 78, né? Isso daí também foi trabalhado em aula. Isso daí, quem está aí não me deixa mentir. Na cena do crime, peritos criminais buscam vestígios de impressões digitais que possam ser utilizados na determinação da autoria do delito, bem como para compreender a dinâmica dos fatos. Impressões digitais geralmente invisíveis, ou seja, latentes ou parcialmente visíveis, encontradas em casas furtadas, podem ser classificadas como invisíveis ou parcialmente visíveis, né, gente? São as latentes, né? E aí eu falei isso para vocês também em aula, né? Vocês vão lembrar agora quantas vezes eu falei para vocês pegando nessa garrafinha aqui. Ó, aqui, ó. Peguei na garrafinha. Tem impressão digital. Precisa de uma técnica para revelar. Então é um vestígio latente. Aí eu venho aqui com o pincel e com o pó, trabalhando o princípio do contraste. Aplico o pó aqui e você vai ver a impressão digital. Quantas vezes foi visto em aula ou não foi, gente? Questão 78, resposta letra A. Beleza? Modeladas. Modeladas são aquelas, por exemplo, em argila, em massa de modelar. Evidente, não existe. Padrão é aquela fornecida pela vítima, que se tem certeza da origem, tá? E plástica seria, assim, não se usa essa terminologia, mas seria, assim, algo semelhante, parecido à impressão modelada, tá bom? Mas isso daqui não se usa essa terminologia. Então, mais uma questão que estava nas nossas aulas. Em relação à poroscopia, também estava na nossa aula, né? Nós temos 3 aulas de poroscopia, tá? Eu coloco lá bem ilustrado para vocês. O que é a poroscopia? Vocês vão se lembrar agora de eu falando disso. É uma técnica subsidiária de papiloscopia, de identificação, que usa o quê? Os poros das impressões papilares para identificar a pessoa, o autor ou a vítima. Quando que ela é usada? Quando os outros meios não funcionam bem. Como que ela é usada? Como que se identifica? Pelo número de poros por milímetro quadrado, pela distância entre os poros, pelo tamanho dos poros e pelo formato dos poros. Isso é a poroscopia. Volte lá nas nossas aulas que você vai ver. Aí eu falei assim para você, precisa de lentes de excelente capacidade de aumento, precisa de excelentes câmeras fotográficas com alta resolução e com boa capacidade de ampliação, precisa de um bom nível de treinamento do papiloscopista ou do perito, porque vai lidar com minúcias muito pequenas, que são os poros. Precisa de computadores e de programas bons, com ótima capacidade de manipulação e de processamento, e precisa de bons scanners, certo? Aí eu falei que é uma técnica subsidiária em razão dessa necessidade de treinamento e de equipamentos de qualidade. É a poroscopia. Então vamos lá ver qual é a alternativa correta. Conforme sua morfologia, os poros podem ser classificados como esféricos, piramidais ou cilíndricos. Gente, isso daqui são formas geométricas tridimensionais.
Esférico não, circular. Piramidal não, triangular. Cilíndrico não, circular. Os poros podem ser circulares, podem ser triangulares, certo? Agora, porque o poro é uma estrutura visualizada aqui de forma bidimensional. Então a gente pode ter um porinho aqui, ó. Nós podemos ter um poro circular, vou desenhar, né? Para entender eu vou desenhar, não é assim que quem já entendeu ou quer que desenhe, não. É porque desenhar é um recurso didático mesmo, tá aqui, ó. Eu tô ampliando, exagerando, né? O porinho pode ser circular, pode ser triangular, pode ser hexagonal, pode ser quadradinho, mais quadradinho. São os formatos dos poros. Como que você vai ver isso? Com excelentes lentes, né? Vou desenhar aqui de novo para quem não entendeu, né? Tem o dedinho aqui, tá? Aí tem um verticilo aqui. Aí o nosso dedo, ele tem vários porinhos, né? Que libera as substâncias da impressão digital. Então esse porinho pode ser triangular, pode ser circular, pode ser hexagonal, né? Mas não pode ser tridimensional como eles estão falando aí. De acordo com a sua localização, os poros classificados como laterais produzem aberturas nas cristas. Eu não vi nada sobre disso na literatura, tá, gente? A poroquantimetria estabelece que cada poro possui uma própria dimensão ou tamanho, sendo característica própria de cada indivíduo. Gente, não vi nada disso na literatura. Poroquantimetria, dessa quantificação do jeito que eles estão falando. Vou até aprofundar depois a pesquisa, vai que existe, né? A poroscopia analisa os poros somente por suas peculiaridades qualitativas, não quantitativas também, tá? Somente não. O número de poros, sua morfologia, localização são únicos em cada impressão papilar, conferindo unicidade para identificar de forma segura o ser humano. Isso daí foi o que eu falei para vocês em aula, né? Então tá aí também mais uma questão de aula, beleza? Questão de prova, tá bom? Então vamos para a próxima questão, questão de número 58. Peritos da Polícia Civil realizaram a reprodução simulada do crime que terminou com a morte de Fabiano, de 25 anos de idade, após briga durante a madrugada de sábado em uma boate em João Pessoa. Então, gente, reprodução simulada. O indiciado, por ter cometido o crime, afirmou que agiu em legítima defesa depois de ter sido agredido pela vítima. Então, está falando de reprodução simulada. Nós vamos revisar a reprodução simulada já já, tá? No entanto, testemunhas informaram que a vítima havia sido covardemente agredida até cair desacordada e falecer no local. Então, a reprodução simulada, já já a gente vai falar. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da reprodução simulada. Gente, vamos pensar aqui sobre reprodução simulada. Lá no meu canal tem um vídeo sobre isso, é um projeto que eu comecei, que eu tenho de dar continuidade, de discutir artigo por artigo do CPP sobre perícia. Eu discuti o 6º e o 7º na sequência, assim, depois não deu tempo de discutir mais, mas a gente vai voltar com o projeto, tá? O que é a reprodução simulada? Eu até brinco com vocês, né? Tem um perito colega meu que faz a piada. Reprodução simulada não é filme pornô. Porque o filme pornô, gente, não é a simulação de reprodução sem gestação, não é isso? Ele faz essa brincadeirinha. E eu gosto de fazer para vocês lembrarem. A reprodução simulada, popularmente conhecida como reconstituição. Para que ela serve? Ela serve para tirar dúvidas existentes ao longo do inquérito, ao longo do processo, sobre as diferentes versões narradas por testemunhas, por acusados, suspeitos, indiciados e por vítimas sobreviventes. Quando há divergência entre as versões. Professor, isso não é uma acariação? A acariação é diferente, né?
é tirar dúvida de depoimento testemunhal. A reprodução simulada, ela é para tirar dúvidas técnicas. Exemplo, se da distância tal, do ângulo tal, na luminosidade tal, daria ou não, técnico-cientificamente, fisicamente, para ver alguém assassinando outra pessoa. Então as dúvidas são essas, tá? Exemplo, nós temos um caso de repercussão, eu vou narrar aqui para vocês. É um caso público que está correndo aí, de um suposto confronto entre policiais e supostos assaltantes de fazendas aqui na região de Goiás. A família alega que eles não eram assaltantes, que eles eram trabalhadores, pessoas de bem, que estavam simplesmente caçando na região rural lá, caçando javali, porque lá é uma região que javali virou praga, eles se reproduziram numa proporção alarmante, eles acabam com as lavouras. Os policiais alegam que receberam um chamado para atuar lá, para coibir um roubo a fazendas que estava ocorrendo. E os policiais foram e eles alegam que houve troca de tiro entre esses indivíduos e 3 indivíduos acabaram sendo vitimados e mortos. A família alega que são pessoas de bem, as pessoas das fazendas alegam que são pessoas de bem, que são trabalhadores lá da fazenda. Os PMs narram uma versão, as pessoas que ligaram chamando a polícia narram outra versão e possíveis testemunhas narram outra versão. E aí a polícia, a justiça precisa saber qual versão dessa, tecnicamente, cientificamente, é viável ou não. Aí o que ocorre? Uma reprodução simulada, uma reconstituição. O CPP ele fala assim, quando houver dúvida, a autoridade procederá à reprodução simulada. A autoridade quem? O delegado de polícia. Mas isso é uma interpretação literal do código. Na prática, de acordo com a doutrina, como que é procedida a reprodução simulada? A autoridade policial ela dá as condições para os peritos criminais realizarem a reprodução simulada. Então, no caso em questão narrado, eu não estou identificando, tá, gente? Nem as vítimas e nem os supostos autores. O delegado pediu a reprodução simulada. O que é a responsabilidade da autoridade policial? Em dia e hora marcado para realizar a reprodução simulada, intimar os policiais envolvidos, intimar as testemunhas envolvidas e fornecer as condições técnicas para que a equipe de peritos reproduza a situação do crime. Como assim, professor? Havia armas envolvidas? Então tem de trazer as armas dos policiais e as armas das vítimas. Havia veículos envolvidos? Então tem de trazer as viaturas envolvidas e as motocicletas envolvidas, supostamente usadas pelas vítimas ou assaltantes. Então a autoridade policial ela vai dar todo o suporte, toda a condição técnica de a perícia atuar e trabalhar nesse dia e tirar todas as dúvidas, tá? Então é isso a reprodução simulada. O que é importante? Eu falei tudo isso para vocês na nossa aula de reprodução simulada e lá no vídeo do meu canal. Entre no vídeo do meu canal que você vai ver isso. Coloca aí no Google, reprodução simulada, professor Laércio Carneiro, vídeos. Aí vai vir o vídeo, tá? A perícia, os peritos, eles têm de receber os autos do inquérito, do processo, com antecedência, porque precisa estudar detalhadamente para montar tudo, montar cada versão no dia e confrontar as versões. O ideal é que esse processo, esse inquérito, seja recebido com 1 mês de antecedência. E durante esse meio termo, a perícia, a autoridade policial, os escrivãos, os investigadores vão ter de estabelecer um diálogo para ajeitar as condições de realizar essa perícia. E essa questão cobrou isso, tá? Mas ela cobrou de forma bem tranquila. A gente trabalhou detalhadamente, aprofundadamente em aula e a questão veio bem tranquila para os nossos alunos. Vamos ver como que veio a questão? Isso daqui também foi trabalhado em aula, tá bom? Então vamos lá, questão de número 58. O procedimento realizado pela polícia visa convencer o Ministério Público
acerca das circunstâncias da autoria do delito. Errado. Convencer não, gente. É trazer à tona a verdade real dos fatos. Trazer à tona as versões que são tecnicamente, cientificamente viáveis e as que são tecnicamente, cientificamente inviáveis. Em outras palavras, as versões mentirosas, tá bom? Em outras palavras, trazer a versão real e trazer a versão mentirosa. Escancarar a verdade. Se você acompanha aqui o nosso quadro Gran CSI, que são casos de repercussão, você vê, eles têm reprodução simulada. O caso Flor de Lis teve reprodução simulada. O caso do menino Henri Borel teve reprodução simulada. Nós trabalhamos o caso da Boate Kiss, teve reprodução simulada, reconstituição. Veja aí o quadro Gran CSI, também está gratuitamente no canal do Gran e também está no meu canal. Veja aí que você vai ver que eu estou sempre falando da reprodução simulada. Infere-se que a reprodução simulada foi realizada num local similar ao do crime e necessariamente em horário de boa luminosidade, visando facilitar a visualização das encenações. Não, gente. A reprodução simulada ela tem de ser encenada nas mesmas condições em que supostamente ocorreu o fato. Se é um assassinato por arma de fogo em via pública, que foi, por exemplo, 3 da manhã, tem de ser reconstituído nessas condições, tá? Até para ver se é possível visualizar da forma como está sendo narrada. Se tem que tirar uma dúvida sobre um ruído, se alguém teria tido condições de ouvir um ruído ou não, tem de ser reproduzido nas mesmas condições. Exemplo, um caso que a gente atendeu. O motorista alega que ligou o caminhão, o caminhão ficou 5 minutos ligado, depois ele tirou o caminhão do local e foi embora. E não sentiu o caminhão passando em cima de nada. Detalhe, tinha uma pessoa deitada debaixo do caminhão, que foi morta. Uma pessoa que bebeu, achou a sombra debaixo do caminhão e deitou lá. Quais dúvidas a reprodução simulada vai tirar? Se colocando uma pessoa ali e esse caminhão passando em cima, se é possível o motorista sentir ou não que passou em cima de alguma coisa. E com esse motor ligado, uma pessoa vai deitar lá embaixo. E o perito vai lá com o instrumento para medir o ruído debaixo desse caminhão, para ver se seria possível ou não a pessoa não ouvir o ruído do caminhão. Esse tipo de dúvida a reprodução simulada tira. Outra dúvida, eu atendi um caso de feminicídio aqui, que o homem é acusado de atropelar a mulher com um caminhão depois de uma discussão. Ele alega que não viu a mulher, ele simplesmente ligou o caminhão e foi embora. A dúvida que a reprodução simulada tira. Se era possível ele, com o motor ligado, ouvir a mulher gritando, chamando por ele ao lado do caminhão. Se na posição em que a mulher estava, seria possível ele enxergar a mulher lá fora ou não, pela estatura da mulher. Como que a gente faz? Liga o caminhão, vai lá para dentro, coloca uma pessoa de estatura semelhante lá e vai ver se tem ângulo de visão ou não. Vai pedir para essa pessoa gritar para ver se dá para ouvir ou não. Isso é reprodução simulada, isso é reconstituição, beleza? Para ficar bem claro. Então vamos lá. No caso em tela, a encenação do delito foi realizada pelo indiciado e pelas testemunhas concomitantemente no local, visando reproduzir com a maior fidedignidade possível as circunstâncias do fato. Gente, vamos ver o texto de novo. Peritos da Polícia Civil realizaram a reprodução simulada do crime que terminou com a morte de Fabiano, de 25 anos de idade, pós-briga durante a madrugada no sábado em uma boate de João Pessoa. O indiciado, por ter cometido o crime, afirmou que agiu em legítima defesa depois de ter sido agredido pela vítima. No entanto, as testemunhas informaram que a vítima havia sido covardemente agredida até cair desacordada. Considerando a situação hipotética, assinale a opção. Gente, o texto não fala nada se foi encenado
com o acusado ou não. E o acusado não é obrigado a participar porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, tá bom? Então, com base no texto, não é possível afirmar se a encenação foi realizada pelo indiciado ou não. Beleza? Com base no texto, não. Vamos para o próximo item. É de suma importância que os peritos criminais conheçam os autos antes da realização da reprodução simulada. É o que a gente falou para você com um mês antes, tá bom? Deduz-se da situação narrada que a autoridade policial foi previamente autorizada pelo juiz para realizar a reprodução simulada do crime. Não necessariamente o delegado pode pedir por conta própria. O juiz também pode pedir, o promotor também pode pedir. Não precisa de autorização judicial para isso não, beleza? Questão 59. Com relação aos procedimentos de documentação do local do crime, assinale a opção correta. Gente, isso estava em aula, essa daqui está em aula também, né? Tá? Na aula, né? De levantamento pericial. Na aula de levantamento pericial. Ó, nós temos a aula de levantamento pericial, parte 1 e parte 2, que é a aula genérica. Nós temos a aula de levantamento de crimes contra a pessoa, né, locais de morte, são 4 partes, parte 1 a 4. Só está disponível para você se estiver no seu edital. Nós temos a parte de levantamento de locais de crime contra o patrimônio, nós temos as aulas de levantamento e de introdução à perícia de acidente de trânsito, tá? Nós temos todas essas aulas de levantamento, que se está no seu edital, foi disponibilizada para você. Vamos ver o que essa questão cobrou. Sobre levantamento e documentação do local. Gente, o que é o levantamento? Significa registrar tudo o que ocorreu no local, coletar vestígios, identificar vestígios. Lembra que eu falei para vocês que as finalidades da criminalística coincidem com as finalidades do levantamento pericial? Aí eu falei lá para você, quais etapas do levantamento? Levantamento descritivo, que o perito descreve, anota tudo minuciosamente que é constatado no local. Levantamento fotográfico, tudo é fotografado, fotografias amplas e fotografias detalhadas. Desenho esquemático ou croquis ou levantamento topográfico. É feito o desenho do local, desenha-se os vestígios e puxa-se as linhas de cota, as amarrações. Amarra os vestígios, o cadáver em pontos fixos da cena do crime, num poste, tá? Numa cabeceira de uma ponte, em uma edificação. Esse é o levantamento topográfico ou croquis ou desenho esquemático. E tem outros tipos de levantamento que podem ser feitos. Levantamento papiloscópico, caso haja vestígio de papiloscopia. Pode ser realizada documentação por meio de imagens de vídeo, imagens de drone, certo? Então, são os tipos de levantamento para documentar o local. Em regra, o levantamento fotográfico completo e minucioso do local dispensa a elaboração de croquis. Não, gente, em regra não. Claro que o croquis é sempre obrigatório? Não. O levantamento fotográfico é sempre obrigatório? Não. É obrigatório fotografar cadáveres em locais de crime na posição em que foi encontrado. Artigo 164. Agora, um levantamento pericial, uma perícia de avaliação econômica indireta em que os objetos, os vestígios desapareceram. Como que você vai fotografar? Não tem como. Então, o perito ele tem certa flexibilidade nisso. E o que o item está falando? Levantamento fotográfico completo e minucioso do local dispensa a elaboração do croquis. Não, porque nenhum nem outro é obrigatório. Isso depende da necessidade e da natureza do local, tá bom? A descrição do local deve partir do geral para o particular, correto, em áreas externas. E do detalhe para a visão do conjunto em áreas internas, não. O levantamento, ele geralmente parte do geral para o detalhe, para o particular, certo? Os croquis são representações esquemáticas do local do crime, correto? Que apresentam estimativas das medições e localizações dos vestígios no espaço correto,
Os registros precisos e detalhados dos vestígios, quando necessário, são apresentados por plantas auxiliares. Não, gente, tá? O croquis já é para ser suficiente. O croquis é obrigado a ser em escala? Não. Aí o perito coloca lá uma observaçãozinha no desenho esquemático, tá? Desenho esquemático, representação esquemática, desenho fora de escala, mas as medidas têm que ser reais, né? Beleza? A fixação do vestígio, fixação é o quê? Amarrar no local do crime, é tirar as medidas, é referenciar conforme se encontra no local, é parte indispensável do laudo pericial e constitui a etapa da cadeia de custódia, correto? Gente, cuidado, tá? Isso daí é ponto de muita discussão na perícia. A fixação do vestígio conforme se encontra no local é parte indispensável no laudo pericial e constitui a etapa da cadeia de custódia. Constitui. Mas há quem considere que as medições não são estritamente necessárias. Simplesmente referenciar na foto a posição relativa dos vestígios seria suficiente, tá bom? Pelo sim, pelo não, é bom tirar as medidas, beleza? Fixação é isso, é referenciar, é localizar relativamente um vestígio, o cadáver, em relação a outro vestígio. Isso está correto, tá? Os peritos devem fotografar o cadáver logo após a retirada das vestes, antes de se realizar o exame perinecroscópico. Gente, tem que fotografar antes, durante e depois. E aí essa alternativa ela ficou estranha, ela ficou restritiva, né? Vamos para a próxima questão? Próxima questão é de papiloscopia de nossa autoria. A papiloscopia forense é uma das principais ferramentas da perícia criminal na investigação científica de crimes. Sobre esse ramo do conhecimento, assinale a alternativa incorreta. Então a banca quer a incorreta. A pele é formada por várias camadas, como por exemplo a epiderme, que é a camada mais visível, isso a camada mais externa, composta por células mortas ou prestes a morrer. Correto. Essa é a epiderme. Gente, a epiderme é o que a gente vê, né? A derme é o que está embaixo. E a hipoderme é a camada mais profunda, tá bom? E a epiderme é a camada superficial que sofre troca com mais frequência. As papilas dérmicas sofrem renovação com mais frequência. As papilas dérmicas são encontradas nas palmas das mãos e na planta dos pés, correto? Né? Elas são visíveis e possuem configurações distintas, peculiares a cada indivíduo, correto? Então essa está correta e essa está correta. O papilograma é o desenho característico da papila dérmica de cada indivíduo, repetindo-se apenas com irmãos gêmeos univitelinos, assim como o DNA. Gente, a primeira parte está correta, mas a segunda está incorreta. Gente, isso daí cai em prova demais, tá? As bancas tentam confundir você. No caso dos gêmeos univitelinos, o DNA é idêntico. É o gêmeo proveniente, né, da fecundação de um óvulo por um espermatozoide e depois ocorre a divisão em dois bebezinhos, a divisão celular em dois bebezinhos. E aí os gêmeos univitelinos, eles têm DNA idêntico, mas as impressões papilares não são idênticas, beleza? A papiloscopia forense foi desenvolvida em 1891 por Juan Vucetich, na Argentina, e passou a ser usada no Brasil em 1903. Vocês viram que foi cobrada na prova, né? Isso daqui é a questão que eu apresentei uma semana antes. É o método de identificação que melhor atende aos 5 requisitos, né, exigidos de um método de identificação. É o que? É o PIL-PC. Isso daqui vai cair na prova de papiloscopista. É o PIL-PC, tá? É o método que melhor atende. PIL-PC, o recurso mnemônico. PIL, perenidade. Significa... O Sebrasp confundiu isso. Você não vai confundir, tá? Perenidade significa que a característica existe ao longo de toda a vida.
Imutabilidade significa que ao longo da vida essa característica não sofre mudança. Unicidade significa que são sinais raros ou únicos que permitem diferenciar os indivíduos em um universo populacional. Perenidade, imutabilidade, unicidade, né? São características únicas. Ou muito variáveis. A banca Vunesp de São Paulo prefere chamar de variabilidade, beleza? Prefere chamar a unicidade de variabilidade. Está ok, tá bom? PC, praticabilidade, significa que o método é prático, é factível, é viável. E classificabilidade significa que o método permite classificar os indivíduos rapidamente e fazer uma busca rápida. O método de papiloscopia é o método que melhor atende a todos esses requisitos. Professor, e os métodos odontolegais atendem também? Atendem. Mas qual que melhor atende tudo? Papiloscopia. Professor, e o DNA atende esses requisitos? O DNAzinho, o esfregaço da mucosa da boca, né, do questionado com o DNA do padrão, beleza? Aliás, do questionado pode pegar sangue, por exemplo, uma pessoa, um cadáver ignorado. Aí vai lá e pega o esfregaço da mucosa da boca do parente que está suspeitando de que aquele mortinho é parente dele, aquele mortinho ignorado, desaparecido. O DNA atende ao PIL-PC? Atende. Mas qual que melhor atende? A impressão digital. Por quê, professor? Exemplo, a praticabilidade. A impressão digital é muito mais prática que o DNA. O confronto, é porque eu não tenho aqui para mostrar para você, o confronto papiloscópico a gente faz em minutos. A análise de DNA pode levar horas, dias ou semanas, a depender da complexidade, da quantidade de amostra, da natureza, da qualidade da amostra. Esse material ele precisa ser extraído, purificado, amplificado, depende do número de confrontos que vai ser feito. Exemplo, o caso do Marcelo aí dos Santos, que matou a menina Beatriz em Petrolina, Pernambuco. Até chegar à autoria do crime, a Polícia Científica de Pernambuco fez 125 confrontos de DNA. Isso levou anos. Os 124 confrontos anteriores deram negativos. Esse tanto de confronto aí, um papiloscopista faria em 1, 2, 3 dias. Faria muito rápido, tá? Então, o método que melhor atende, o método de impressão papilar. Professor, esses métodos são todos métodos primários? São. O que é método primário? Segundo a Interpol, é um método de identificação, isso pode cair na sua prova. É um método de identificação que não precisa da confirmação de outro método. Impressão digital é primário, método odontolegal é primário, método de DNA é primário. Professor, e o reconhecimento é método de identificação? Não. E o reconhecimento por meio de tatuagens é identificação? Não. E o retrato falado é um método primário? Não. Tá? Então, segundo a Interpol, quais são os métodos primários de identificação? Papiloscopia, métodos odontolegais e DNA. Professor, e a rugopalatoscopia, identificação por meio das rugas palatinas, as rugosidades do céu da boca, permite identificar? Permite. Mas é prático? Não é prático. No Brasil usa-se pouco. Os lábios, a queiloscopia, permite identificar? Cada um de nós temos um desenho único de lábio, temos rugosidade única nos lábios. Permite identificar? Permite. É prático? Não. A orelha, o formato, as dimensões, o desenho, permite identificar? Permite. É prático? Não. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Os fundamentos dos métodos de identificação são imutabilidade, perenidade, unicidade, praticabilidade, classificabilidade. A variabilidade e a viabilidade do método
estão contempladas nesses princípios. Correto. Gente, cuidado, pelo amor de Deus. A variabilidade do método é a mesma coisa que unicidade, tá bom? Aí eu compliquei para você escorregar. E aí a variabilidade é a unicidade, né? E a viabilidade. A viabilidade é o quê? É a praticabilidade. Então, ó, a variabilidade está contemplada na unicidade, a praticabilidade está contemplada na viabilidade. Beleza? É viável, é praticável, é factível. Essa questão aí ficou difícil. Beleza? Tem que ter um nível de conhecimento razoavelmente profundo, mas para os alunos do GRAM é de boa demais. Gente, tá aí o papilograma, né, que é o desenho da papiloscopia. Eu coloquei aí para você para revisão, né? Porque aqui fala de papilograma, ó. Aqui fala de papilograma, né? O que é papilograma? Tá aqui o papilograma para você revisar. Tá aqui a classificação das impressões digitais. Isso daqui também vai cair para você, tá? Questão de prova. Quiroscopia é o desenho das impressões papilares da palma da mão. Quiro de quiros do grego, de mão. Podoscopia, podos de pé, do grego, de pé. Poros de poro. Dátilos do grego, de dedo. Beleza? Datiloscopia. Isso daí pode cair na sua prova, tá? Sobre o levantamento papiloscópico, assinale a alternativa incorreta. Vamos revisar as etapas do levantamento papiloscópico e os tipos de materiais utilizados. Compreende as etapas de pesquisa, revelação, fotografias e decalcagem. Correto. Pesquisa é procurar as impressões digitais. Exemplo, no local de furto, no local onde o vagabundo entrou, o ladrão entrou. Eu estou falando vagabundo, ladrão com vocês aqui, lá no Gran Jurídico. Se for prova para a Defensoria Pública, eu não posso falar isso, porque o pessoal me crucifica, tá? Professor, aqui é Defensoria Pública, não pode usar esse nome, essa terminologia, esse jargão não, tá? Então tá, pesquisa é o que? É procurar a região provável de os indivíduos terem tocado e regiões prováveis de terem impressões digitais. Exemplo, a porta da geladeira, local de furto. Ladrão é bicho esfomeado. Eles vão na geladeira comer e beber. Se tiver Coca-Cola, ele toma sua Coca. Se tiver cerveja, ele toma sua cerveja, tá? A pesquisa é isso, é procurar. A revelação é, por exemplo, bater o pó para visualizar, fotografar com escala e depois decalcar. Decalcar significa coletar no suporte. Tá aqui, ó, o perito procurando, né, pesquisando, tá? Aí aqui, ó, ele pesquisou, ele sabe a região provável que tem, ele bate o pó revela, beleza? O pó revela, aí ele vem e decalca. Gente, jogo dos erros, né? O perito aqui está sem luva, não pode, beleza? Isso é foto antiga, era antes desse rigor todo com cadeia de custódia. E pode ser simplesmente uma foto demonstrativa, mas é bom a gente seguir o rigor técnico. Por quê? Porque a gente nunca sabe onde as fotos vão parar, né? Olha, esse outro perito aqui, pode ser um treinamento, pode ser uma simulação, mas ele está sem máscara e esses pós são todos muito tóxicos. Verifique que ele já aplicou o pó, tá? Não estou expondo o colega, tá? Não estou apedrejando nem criticando ninguém. É só um alerta. Todos nós erramos, nós seres humanos somos falhos naturalmente, mas é só para vocês se atentarem a isso, tá? Local de crime a gente está sempre sendo visualizado, observado, filmado. É por isso que o O.J. Simpson foi absolvido. Veja lá o quadro Gran CSI, é o primeiro episódio nosso. Por que o O.J. Simpson foi absolvido? Porque a imprensa filmou os investigadores, os peritos manipulando o local de crime e os vestígios sem luva, sem os cuidados de cadeia de custódia. Isso colocou em dúvida a credibilidade de todos os vestígios, se haviam sido contaminados ou não. Embora todas as evidências levassem a crer que o O.J. Simpson,
O atleta, o astro do futebol americano e do cinema, né? Apresentador também, embora todos os vestígios levassem a crer que ele de fato teria matado a Nicole, se eu não me engano, o nome da ex-companheira dele, e o namoradinho dela, embora todas as evidências apontassem, todas as circunstâncias apontassem para isso, os advogados contrataram excelentes peritos, especialistas como assistentes técnicos, principalmente na parte de DNA, e pá, bateu forte. Colocou em xeque a confiabilidade, a credibilidade de todas aquelas provas. E o O.J. Simpson foi absolvido da acusação de duplo assassinato, tá bom? Então a gente está sempre sendo filmado. Use máscara, use luva, siga a cadeia de custódia, beleza? Para evitar problema. Tá aí. Então tá aí as etapas. A aplicação do pó, aqui é um pó fluorescente, nós temos pós de várias cores, né? E aqui a decalcagem, levantamento da impressão propriamente dita, tá? Então está correto o primeiro item. Nós estamos revisando, nós estamos dando uma aprofundadinha em papiloscopia, porque tem coleguinhas aí que vão fazer para papiloscopista, tá bom? Então tá aqui, ó, a técnica mais usada para a revelação e aplicação do pó com pincel. Isso mesmo. É a mais usada, é a revelação e aplicação do pó com pincel. Não significa que ela é a única, tá? Aliás, nós temos os colegas que vão fazer para técnico, né, de perícia, que vão auxiliar os peritos no local também nisso, e nós temos os necrotomistas, que podem ser que precisem auxiliar os identificadores, os papiloscopistas, os peritos na identificação de cadáveres, tá? A natureza da superfície, o intemperismo e a precaução por parte do criminoso podem dificultar a obtenção de impressões papilares de qualidade. Verdade, pode sim, tá bom, gente? Deve-se dar preferência para o uso de pós de cores próximas ou compatíveis com a superfície. Não, gente, isso trabalha o princípio do contraste, tá? Isso trabalha o princípio do contraste. O pincel deve... a aplicação do pó é o seguinte, trabalhando o princípio do contraste. Como? Se a superfície é clara, o pó tem de ser escuro. Se a superfície é escura, o pó tem de ser claro, tá bom? E a cor do pincel não tem nada a ver. A cor do pincel é irrelevante. Geralmente o pincel é de fibra de vidro. Às vezes é uma fibra de vidro branca, transparente ou preta, tá? A cor do pincel é irrelevante. O pincel deve ser de cor contrária ao pó, pois trabalha com o contraste. O pincel não, tá? Para a revelação em uma superfície branca, pode-se usar o pó preto, correto? Assim como para a superfície amarela, permitindo-se obter resultados satisfatórios, a depender da textura da superfície. Isso mesmo, está correto, tá? Essa está correta. A banca pede a incorreta, no caso a banca eu, né, gente? Gente, é o seguinte, a gente chega ao final da nossa revisão aqui de criminalística e de papiloscopia. Eu sei que vocês estão ansiosos, eu sei que vocês estão nervosos, é normal, os nossos alunos estudaram muito, eu acompanho. É normal que você esteja nervoso. Quem não está nervoso? Quem não quer o cargo, quem não se esforçou, quem não investiu tempo em dinheiro. Controle a ansiedade, vá com calma. Eu sei que você vai se dar bem na prova, nossos alunos estão muito preparados, tá? Chegue no local com antecedência, respeite o edital. Foram eliminados candidatos que desrespeitaram o edital, levaram chave de carro no bolso, levaram o celular ligado no bolso. Leve a canetinha transparente, a garrafinha d'água transparente, o seu lanchinho num saquinho transparente, certo? Chegue lá com antecedência, evite engarrafamentos. Não deixe para pedir o Uber, não deixe para ir em cima da hora, porque você vai se atrasar, você vai se confundir. Lá não é local de encontro, de bate-papo. Não canse a sua mente com isso. Você vai encontrar vários amiguinhos, vários coleguinhas que vão falar de assuntos que você às vezes não estudou de forma muito profunda. E isso vai te deixar nervoso. Gente, entra calado e continua calado. Vai para a sua sala caladinho.
antes de entrar para a sala, toma água lá no bebedouro, vai no banheiro, não se atrase. Não esqueça de levar a identidade impressa, a via física. Tem gente querendo levar a via digital e eu tive notícias de que o CESP não está aceitando, beleza? Leve a identidade impressa. E chegue com calma, sente lá na cadeira, aguarde o momento da prova. Se você estiver nervoso, ansioso, faça uma oração, faça uma reflexão, abaixa a cabeça lá na carteira, fica tranquilo, não fica conversando em corredor, cansando a sua mente, tá bom? Nós estaremos aqui para dar um apoio, para dar um suporte, irradiando energias positivas para vocês. Tudo isso que vocês já estão sentindo, eu já senti, os professores do GRAN também já sentiram, e a gente sabe que não é um momento fácil. A gente deseja boa sorte, confie no seu estudo, no seu trabalho. Espero que seja dessa vez. Se não for dessa vez, não se desespere. Haverá muitos outros concursos esse ano e você terá muitas outras chances, tá? Outro detalhe que eu queria... comece a prova da parte que te dá mais confiança, da parte que te dá mais... Comece da parte que você sente mais seguro, mais tranquilo. Porque você começa a prova nervoso e aí você começa ganhando aquelas questões que você domina. Isso te dá uma confiança para você continuar a prova. Resolve, garante aquelas questões fáceis e aquelas questões médias. As difíceis você deixa para o final, tá bom? As questões que couberem recurso, marca aquela alternativa que você acha melhor e marca a interrogação na frente para depois a gente entrar com recurso. Não fique nervoso, não discuta com a banca, não se emocione. Cuidado na hora de transferir as suas respostas para a folha de respostas, cuidado para não errar na hora de pintar a bolinha, na hora de pintar o quadradinho, para não perder questão, tá? Faça o esboço da sua redação no rascunho, lapide o rascunho. Na hora de transcrever para a folha de texto definitivo, não rasure, não se identifique, respeite as margens, faça um texto bonito, faça a diferenciação de maiúscula para minúscula, faça a translineação de forma adequada, como? Separando a sílaba certinho, não ultrapasse a margem, faça um texto coeso, coerente, objetivo, direto e impessoal. Introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Beleza? Vá com fé, vá com calma. A gente propôs temas de discursiva aqui. Inclusive a discursiva para perito a gente propôs um tema praticamente idêntico. O que eu propus na quinta-feira à noite? Com base nos textos motivadores anteriormente apresentados, aí eu apresentei um texto sobre Banco Nacional de Perfis Balístico, apresentei um texto sobre Banco Nacional de Perfis Genéticos e apresentei um texto sobre o EIBS, né? Banco Nacional de Identificação Biométrica, e falei um pouco do EIFES também, o Banco Nacional de Impressões Digitais, né? Automated Fingerprint Identification System, para ajudar. Isso tudo é ciência e tecnologia no auxílio da elucidação de crimes, tá? Foi o que eu propus na quinta-feira à noite. O que veio no domingo? O uso de ciência e tecnologia na investigação de crimes. Então foi muito bom. Pegue os temas que a gente propôs e dê uma refletida sobre eles, tá bom? Que pode vir algo semelhante na sua prova também. E no mais é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Em nome do GRAN, em meu nome, desejamos boa prova. Vão com fé que vai dar certo, beleza? Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera! Corta pra tela, diretor. Falou!